Bom dia, todos me ouvem? Então, antes de começar, eu queria ter uma dinâmica com vocês durante a mensagem. Hoje a gente comemora o Domingo de Ramos, e aí entra uma parte muito importante da nossa história, que é quando Jesus entra em Jerusalém. E aí, frases são ditas e repercutem na Bíblia, elas prosseguem e se repetem, e uma delas é Hosana nas alturas. Então, eu gostaria de falar com vocês aqui, Jesus é o Rei, vocês respondem, bendito seja o nome do Senhor, a gente pode tentar? Jesus é o Rei? Isso, essa é mais ou menos a dinâmica que a gente tinha também nos tempos antigos. Então, começamos a gente falar de rei, é a gente lembrar talvez, primeiramente, definir o que é um rei. Nós somos acostumados com as histórias dos reis, rainhas, príncipes, e principalmente daquelas histórias que a gente conta antes de dormir e daquelas histórias mágicas com dragões e tudo aquilo que a imaginação pode criar e narrar. Se eu estiver errado, talvez o Walt Disney não teria feito uma fortuna tão grande através da Disney, né? Mas a gente também tem como adultos, além daquelas histórias dos reis que a gente conta para as crianças, as nossas próprias histórias de reis, que a gente mesmo ouve e são adaptadas à nossa realidade, à nossa mitologia mais complexa de se estabelecer. E aí a gente tem vários personagens famosos, como por exemplo Helena de Troia, a gente tem Ulisses na Ilíada, Odisseia, onde ele prossegue ali a sua jornada até voltar para casa. A gente tem outros personagens de reis e rainhas que aparecem, como por exemplo o sultão árabe, nas histórias da Mil e Uma Noite. E a gente tem os reis também, a nossa realidade brasileira. Se eu cantar a música aqui do O Rei do Gado, uma novela famosa e conhecida para a nossa realidade. E eu lembro muito bem quando minha mãe estava costurando, ela estava assistindo O Rei do Gado. Mas geralmente são esses os reis que a gente conhece. Então, antes da gente estabelecer que a gente vai falar sobre Jesus ser o rei, a gente estabelece que há uma história em todo o reinado. E a gente quer escutar essa história no dia de hoje, principalmente novamente refletir nas leituras, contando essa história de Jesus ser o rei. E aí eu preparei um textozinho, eu queria pedir a permissão de vocês para ler ele para vocês. Mas antes disso, antes da nossa reflexão, isso é uma breve introdução, gostaria de convidar todos aqueles que podem ficar em pé e iniciamos com uma oração a nossa mensagem. Querido e amado Senhor, dá fôlego a este teu servo, assim como compreensão a nós. Obrigado pelo momento de reflexão e também pela paz que desfrutamos neste dia. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, que o Senhor Jesus abençoe a vocês e a mim nessa reflexão. Pode se assentar. Então, Jesus é o rei? Ok, durante a mensagem a gente vai treinando um pouquinho mais. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou luz, águas, estrelas, homem e mulher e as mil maravilhas que contemplamos. Viu que tudo era bom e agradável. O homem estava abaixo somente de Deus e era o mais próximo de seu Criador. Porém, tentado pela maldita cobra, resolveu ele mesmo se tornar o próprio rei do mundo. Deus, por sua paciência e misericórdia, retirou Adão, seu jardineiro corrompido, de perto da sua boa árvore, prometendo que nesse reino uma descendência pisaria na cabeça daquela que lhe enganou. O homem, desde então, está nesse dilema, pois vive como um rei sem trono e sem justiça, desafiando o verdadeiro rei desse mundo. Suas vontades tortas o fazem ir a níveis tão distantes que o Criador inundou a terra por quase um ano, eliminando o rastro de pecado deixado por aquele que um dia deveria ter sido o melhor dos jardineiros. Esse foi o tempo de Noé. Anos mais tarde, Deus aparece a outro homem, descendente dessa raça, prometendo uma viagem que o levaria para uma terra prometida, junto da sua família. E mesmo nessa história podemos vislumbrar a viagem daquele velho que observava reinos e soldados se matando nos vales, e então caindo em poços do terreno. É uma cena tão
espetacular que eu tenho quase certeza que essa cena inspirou o Tolkien a relatar muito das batalhas do Senhor dos Anéis. Abraão, como é chamado, conhece reis e rainhas, mas também conhece um rei misterioso que abençoa ele em meio a essa longa jornada. Sua descendência, vindo de um só homem, Isaque, seu filho, constitui nação no povo do Egito. Eram escravos, porém foram libertos pelo seu rei, o próprio Deus. Nação pequena era Israel, fraca e sem brio, não podia lutar apenas uma guerra mas sem que o seu Criador os favorecesse. E ele era o próprio rei. Mas, ainda pela mesma corrupção do primeiro jardineiro, ansiavam por ter um homem como rei. Talvez assim fossem iguais aos tantos outros reinos que os rodeavam. Queremos um rei, exclamavam eles, e diziam ao servo mensageiro do próprio Deus, Samuel: queremos um rei. E assim tiveram alguns reis homens abençoados por Deus. Porém, pecaminosos e iníquos, os reis conseguiram esquecer de seu Senhor. Quem diria que isso aconteceria novamente? E levaram o próprio povo para o destino inclinado ao coração de um rei injusto, a condenação pela justiça. Deus, porém, não esquece daquele seu povo a quem havia prometido dar-lhes uma descendência. E ainda assim, mantendo o cumprimento daquilo que ele disse um dia, era uma vez Jesus. E Jesus é rei? Ok. No momento chegado, escolhe um jumentinho. A riqueza de detalhes na descrição que dá aos seus discípulos revela que desde a criação esse era o seu plano. Diferente de um homem corrompido, seu reinado não era simples e fútil, como um tolo que ajunta ouro, riquezas e poder e agora fala: estou salvo. Mas era tão grandioso ao ponto de movimentar terra, céus e a própria criação para que a sua vontade fosse cumprida, a ponto de um jumentinho estar no momento certo, onde deveria estar, na hora que deveria estar. Sua entrada pela porta de Jerusalém acontece aclamada pelo povo que presenciou seus muitos milagres e também ensinamentos. Ramos e capas foram estendidas e a chegada gloriosa finalmente acontecia. Jesus é o Rei. Assim como os anjos diziam no seu nascimento, assim também era exclamado: Hosana nas maiores alturas. Essa é a chegada do nosso Rei, em pompa e majestade. Talvez Adão, o simples jardineiro, choraria ao ver finalmente a chance que ele tanto esperou. Esse era o maior dos homens e o próprio Deus que conosco estava, Jesus. Tudo quanto poderia olhar, as casas de barro construídas, os tijolos bem queimados, as pedras esculpidas, o campo cultivado, todas as novidades que ele não tinha no tempo dele. Tudo isso não lembrava o jardim que ele um dia havia deixado. Talvez por sua própria ganância o fez trocar tudo isso. E nada era tão aterrorizante como a lembrança daquela tarde, a brisa do fim da tarde. Assim como no último momento em que ele passou naquele lugar, esperando cansado, aflito e com medo do seu Senhor a quem ele tinha traído. A cena prossegue nos dias posteriores, onde o povo já reconhecia Cristo e seu lugar, e nos leva a uma noite de Páscoa, um banquete de comida e bebida com o próprio Deus, onde mais uma vez um dos descendentes do jardineiro resolve trair o rei prometido. Mais uma vez, e eu repito, mais uma vez era necessário que uma traição acontecesse. Será que já não bastavam tantas outras? Expulsos do jardim, ingratos no deserto, covardes em Canaã, idólatras, mesquinhos, fanfarrões e tudo isso que a gente pode perceber no povo de Deus. Mais uma vez eles escolhem trair a Cristo. Escolheram um rei como eles, mais parecido do que a Deus. E eles sempre escolhem o que parece com eles.
De novo, de novo, de novo e de novo. Até quando esse povo vai fazer isso? Até quando colocará o próprio desejo à frente do Rei verdadeiro? Será que a gente, nesse próprio momento, faria diferente? Nesse momento, o primeiro dos jardineiros, Adão, olharia para essa cena e choraria como uma criança. Um homem adulto num cantinho, sem poder fazer nada, chorando as mágoas, vendo de novo aquele jardim que ele tanto esperou voltar, se afastar mais uma vez dele. Ele, em profundo desespero, como uma criança, sente de novo aquela brisa da tarde, aquele momento em que ele espera a ira de Deus e trai novamente o seu Senhor. O rei traído agora está na mão dos corruptos, injustos. Mataram o rei que a gente tanto esperava. Talvez porque o seu jumentinho não reluzia a ouro como os cavalos do imperador, e nem os seus discípulos portassem espadas como os soldados de guerra do Império Romano. Essa é a história de hoje. E acaba com o rei prometido, assim como a gente leu no capítulo 27 de Mateus, vestido em uma capa vermelha, suada, ensanguentada, sendo cuspida, enquanto eles falam, salve rei dos judeus. E Jesus é o rei. O jardineiro, ele chora a sua esperança e talvez ele não compreende aquela cena que está acontecendo. Eu peço para vocês, e eu não gostaria que essa leitura viesse de mim, mas de um de vocês, então eu peço que alguém se voluntarie a ler Mateus 16, 21. Vou pedir ajuda. Pastor Mateus, tem um microfone bastão ali que também tem pilhas. O senhor poderia entregar ao voluntário? Sem pressão. O Gustavo ali, Correia, se... Mateus 16, 21, por favor. Opa, rapidinho. A moça que está lendo, poderia só a gente passar o microfone, talvez? Perdão, Gustavo? Eu não sei quem é. Certo. Por favor. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Opa, 16, 21. Gustavo, poderia ler? Eu acho que já estava aberto. Perdão. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém. E ali os líderes judeus, os chefes do sacerdote e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Isso. Eu fiz um compêndio, o pastor falou que talvez ler todos os versículos fosse um pouquinho complicado, mas tem mais uma página aqui só de versículos. Todos esses versículos dizem a mesma coisa. Mateus 16, 21, era necessário que ele sofresse muitas coisas e fosse morto. E aí continua, Marcos 8, 31, Lucas 9, 22, Mateus 17, 22, 23, Marcos 9, 31 de novo, Lucas 9 44, cada um com uma perspectiva diferente, a gente pode ver que isso era necessário e era preciso. E nunca foi escondido de que isto era necessário. E aí a gente relembra a principal promessa e o principal aspecto de tudo isso. Deus faz aquilo mesmo que ele já havia prometido. E em nenhum momento ele é frustrado do seu reinado. Não nos deixemos enganar pelas histórias e pelas fábulas dos reis que se parecem conosco, porque eles só pensam em si mesmo. O rei que nós temos não entra em pompa e majestade de ouro ou de poder,
nem manda os seus súditos para morrer no fronte de uma batalha, assim como muitos reis de Israel faziam e hoje muitos generais ainda fazem. Ele não coloca o seu ego à frente, mas ele toma o nosso lugar. Ele entra em nosso lugar por seus súditos e morre em favor e misericórdia. Graças a Deus, esse é o plano de Deus. E que bom que Ele é rei. Hoje adornamos o nosso templo com ramos, em sinal de realeza, e mantemos as práticas de relembrar esse momento. Esse é o domingo, e o pastor explicou isso com boa prática, que a gente comemora 2 domingos importantes, e a gente tem várias leituras que a gente pode escolher. Ou o domingo de Ramos, quando o rei entra na sua misericórdia e também pompa naquele jumentinho, ou o domingo da paixão, que ele é humilhado. Mas por que não os dois? Se tudo isso faz parte do seu reinado. Entender que Jesus é rei, mas que bom que vocês estão treinados, mas entender que Jesus é rei é entender que somos salvos por sua humilhação quando se torna homem, e Jesus é rei. Entender que o jardineiro hoje descansa em paz, feliz com a promessa que viu pela sua salvação, e que ele pode partir com essa paz, e a gente vai cantar isso daqui a pouco. Entender que Jesus não deixa de ser rei por estar pregado em uma cruz, mas que cumpre a vontade do Deus em nosso lugar, sendo digno de ser chamado de rei. Desde o momento inicial, essa paz que os anjos nos prometem, que este seria o ungido do Senhor, o cordeiro perfeito para ser sacrificado. Portanto, o que esse texto quer dizer, e o que eu quero falar para vocês em alto e bom som, é que esse Jesus é rei. E nós fazemos parte dos seus discípulos e seus súditos, assim como a gente vem falando. A gente faz parte daquele mesmo povo que o recebe, assim como a gente também faz parte daquele povo que o sacrifica. E de que Deus ainda assim se assenta com os pecadores, assim como Ele fez naquela noite de Páscoa, e assim como Ele fazia em diversos momentos. Deus hoje se assenta com os seus pecadores de uma forma diferente, através do seu corpo e sangue na ceia do Senhor, na Santa Ceia. E dessa mesma maneira nós somos recebidos como seu povo através do reino de seu Pai. Veja que plano maravilhoso que essa história ela interliga e ela se costura. E mesmo que a história de hoje, lembrando o domingo da paixão e já engatando na sexta-feira santa, qual o pastor vai fazer uma pregação maravilhosa, já coloca a expectativa lá em cima, ele termina os textos nas leituras de hoje com Jesus com a sua capa vermelha, cuspido, ensanguentado e humilhado, enquanto os romanos falavam: Jesus é o rei, salve o rei de judeus. Mas isso faz parte do plano de Deus para salvar eu e vocês. E assim, a descendência daquele jardineiro, e finalmente o jardineiro também, através dessa promessa, fica em paz. Então, terminando a mensagem que a gente pode escutar hoje, Jesus é o Rei. Que essa paz de Jesus Cristo, que excede todo humano entendimento, acompanhe os vossos dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.